E aí, bora revisar esse outro conteúdo aqui, que é as relações trigonométricas também dentro do triângulo retângulo, tá? E aí imagina que a gente tem um triângulo retângulo aqui, vou colocar aqui um triângulo retângulo em A. Então eu tenho aqui o vértice A, o vértice B e tenho o vértice C. Ele vai ser retângulo aqui, tá? Como a gente viu em exercícios anteriores, né? Aqui é a hipotenusa, aqui vai ser o cateto 1 e o cateto 2, tá? Então isso aí foi porque a gente viu nas relações métricas. Deixa eu apagar isso aqui novamente porque a gente não vai precisar disso aqui agora. Então vê, as relações trigonométricas que a gente tem que lembrar é o seno, cosseno e tangente, tá? Então vê, o que seria a relação do seno? Né? O que seria o seno? O seno é a divisão do cateto oposto. Vou colocar aqui, ó, oposto. Deixa eu escrever. Então, o seno seria o cateto oposto. Pela divisão pela hipotenusa. Já o cosseno também é uma divisão, é uma razão pelo cateto adjacente, o cateto que está grudado, cateto que está grudado com esse ângulo que vai ser colocado aqui, isso aí dividido também pela hipotenusa. E o que seria a tangente? A tangente é a relação do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, essas relações são as trigonométricas que acontecem dentro do triângulo retângulo, tá? E imagina aqui que eu tenho um ângulo alfa, aqui dentro desse triângulo ABC. A gente vai escrever o que seria o seno, cosseno e a tangente desse ângulo. E aí imagina, eu vou jogar valores aqui, imagina que eu tenho 3, 4 e 5 as medidas desse triângulo. O seno desse alfa, o seno de alfa seria o cateto oposto, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é 5. O cosseno desse mesmo ângulo alfa seria o cateto que está grudado com o ângulo, ou seja, 3, dividido por 5. E a tangente desse alfa seria o cateto oposto 4, dividido pelo cateto adjacente 3. Então isso aí seria o seno, cosseno e tangente do ângulo alfa, tá? E aí alfa aqui, geralmente para o seno, cosseno e tangente, a gente usa esses ângulos notáveis aqui. Tem um vídeo gravado com a definição de como se acha esses ângulos aqui. Aí eu não vou mostrar isso agora, não vou mostrar isso aqui agora, mas o seno, cosseno e a tangente desses ângulos tem um vídeo bem longo, acho que uns 20 a 30 minutos, exemplificando como que a gente chega aqui. Mas aí é bom decorar esses ângulos notáveis aqui, tá? E aí a aplicação desse seno, cosseno e tangente é onde a gente resolve dentro desse triângulo aqui dentro, tá? Só foi para exemplificar o seno desse alfa, cosseno do alfa e a tangente desse alfa. Eu tenho aqui um exemplo, mais um exemplo aqui. Se a gente fosse para calcular aqui seno, cosseno e tangente de alfa, então o seno para o seno de alfa primeiro seria a divisão, e aí o cateto oposto, observa que o cateto oposto é esse daqui, está contra o ângulo. Então, o cateto oposto seria 9 e a hipotenusa é o 15, tá? Isso aí dá para simplificar essa fração, mas eu vou deixar assim, beleza? Para o cosseno desse mesmo ângulo aí, o alfa, cosseno de alfa, o cateto adjacente
é esse que está grudado aqui. Então, esse aqui é o cateto adjacente. Então, seria 12, que é o cateto adjacente, 12, dividido pela hipotenusa, que é 15. Aí, isso aí também dá para simplificar. E a tangente de alfa é o cateto oposto, que é 9, dividido pelo cateto adjacente, que é 12. Isso aí também dá para simplificar, mas eu vou deixar assim só para servir de exemplo. Tá? Nesse mesmo triângulo aí tem como a gente determinar o seno e o cosseno e a tangente do ângulo beta, que está lá em cima, no vértice B. Então, só para a gente exemplificar aqui, ó, o seno de beta seria o cateto oposto a beta, que já é aqui, ó, o 12, é o cateto oposto a beta. Então, seria 12, dividido pela hipotenusa, que é 15. Então, isso aí seria o seno de beta. O cosseno de beta é o cateto adjacente a beta, que está preso a beta, ou seja, seria o 9, dividido pela hipotenusa. E a tangente de beta é a relação do cateto oposto, ou seja, 12, dividido pelo cateto adjacente, que é o 9. Beleza? Então, isso aí seria as relações do seno e cosseno e a tangente, as relações trigonométricas, tanto para o alfa, quanto o ângulo alfa, quanto para o ângulo beta. Aquela tabela que eu mostrei ali dentro, na página anterior, é quando o seno e cosseno e a tangente é 30, 45 ou 60. Aí a gente só faz substituir, tá? Então a gente tem um primeiro exercício aqui, ó, um primeiro exemplo. Então, observando pela manhã a sombra de um prédio no chão, uma pessoa verificou que essa média, acho que é a medida de 63 metros quando o raio do sol fazia. Então, ali verificou que tem uma distância de 63 metros entre esse ponto aqui e o topo do prédio. Tem um ângulo de 30 sobre um ângulo de 30. Baseado nessas informações, calcula a altura do prédio. Então, deixa eu colocar em vermelho aqui, seria a altura isso aqui do prédio que a questão pede. Vou chamar aqui só de X. E aí, observa, eu tenho um ângulo de 30. Essa hipotenusa aqui para a gente não vai interessar, porque eu tenho o valor que está grudado com o ângulo de 30. Então, eu tenho o cateto adjacente. E aí, nada mais, nada menos do que o cosseno do ângulo 30, é o que a gente vai utilizar ali. E aí, o cosseno do ângulo 30, cosseno não, desculpa, a gente vai usar ali a tangente do ângulo 30. Por que tangente? Porque a tangente, para o seno ou para o cosseno, se eu utilizar isso aqui, eu preciso da hipotenusa aqui embaixo, e aí eu não tenho o valor da hipotenusa. Então, a tangente, a relação da tangente vai ser o cateto oposto, que é justamente o que a gente quer, pelo cateto adjacente, que é 63, tá? Seria 63. E aí, pelo slide anterior, deixa eu só dar um printzinho nisso aqui. Pelo slide anterior, a gente tem que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, e aí, ó, tu substitui, raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 63. Aplica meus pelos extremos aqui, né? X multiplicado por 3 e 63 multiplicado pela raiz quadrada de 3. O 3 vai passar para lá dividindo. A gente pode simplesmente simplificar aqui por 3. E aí a gente vai ter 63. Ó, 63 dividido por 3, que vai dar 1. Opa, 1 não, vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6, não vai sobrar nada. Desce 3, 3 por 3 dá 1. Então isso aqui é 21 raiz quadrada de 3 metros. Tá? A gente pode deixar a nossa resposta assim com essa raiz mesmo. Não interfere em nada. A não ser que a questão peça para mudar. Use raiz de 3 valendo tanto. Aí a gente substitui no meio uma multiplicação entre o 21 e a raiz quadrada de 3. Na próxima questão,
A gente tem um ciclista participando do campeonato se aproxima da linha de chegada que se encontra no alto de uma ladeira. O comprimento total dessa última parte da prova é de 60 metros. Então a gente tem ali, ó, a ladeira valendo 60 metros. O ângulo formado entre a rampa e a horizontal é de 30 graus. Sabendo disso, calcule a altura vertical. Então ele quer isso aqui, ó. Opa, coloquei de vermelho, de azul, colocar de vermelho. Então ele quer essa medida, tá? Então observa. Ele deu a hipotenusa ali. Ele tem a hipotenusa, porque esse aqui é um triângulo retângulo. Imagina que tem um triângulo retângulo ali. A gente não tem aqui o lado, quanto vale o lado grudado com o ângulo. Então a gente já não pode usar o cosseno. Então só sobra aí para a gente utilizar o seno, né? A gente usa aqui o seno do ângulo 30, que é justamente a relação do cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que vale 60. O seno de 30 está aqui, ó, vale 1 meio, então tu substitui, 1 meio vai ser igual a x sobre 60. Fazendo meios pelos extremos, 2 multiplicado por x, 60 multiplicado por 1. O x fica sozinho e o 2 passa dividindo. Quando a gente dividir isso aí, a gente encontra 30 metros, é a resposta final. Então observa que a gente utilizou o seno, a gente não tinha como utilizar a tangente, porque a gente não tem o cateto adjacente, e muito menos o cosseno, porque também não tem um cateto adjacente, tá? Na próxima questão, a gente tem um engenheiro que foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele. A uma distância de 40 metros, constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Então, ele quer a altura do prédio e aqui vale 40 metros. Podemos afirmar que a altura do prédio é de aproximadamente, então ele quer, vou jogar um X aqui, ele quer a altura do prédio, que é isso aqui tudo. E está pedindo para a gente usar a raiz quadrada de 3 valendo 1,7. Então, deixa eu colocar aqui, ó, a tabelinha que eu acho que vai precisar, só para a gente estar carregando isso aí. E aí observa que a gente tem um ângulo de 30, tem o lado grudadinho com o ângulo que vale 30 e a gente não tem hipotenusa que está aqui. Então a gente vai utilizar aqui a tangente novamente. Então tangente de 30 vai ser igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente de 30 a gente usou lá no exercício anterior, é raiz de 3 sobre 3, e aí substitui, e o segundo membro repete. Aplicando meios pelos extremos, a gente vai ter 3 multiplicado por x, que vai dar 3x, e 40 multiplicado por raiz quadrada de 3. X vai ser igual a 40, raiz quadrada de 3, dividido por 3. Agora, vê só, aqui é só continha de padaria para a gente fazer uma aproximação, porque ele quer aproximadamente, né? Então, primeiro eu vou fazer aquela multiplicação de 1,7 multiplicado por 40. Eu vou substituir aqui, ó. 40 multiplicando por 1,7 dividido por 3. Então, fazendo os cálculos aqui, a gente encontra 0,86, 68. Então, aqui dá 68 dividido por 3. Deixa eu ver se eu não errei nada aqui. Tá tudo certo. Aqui vai dar 28. 4 vezes 7 dá 28. Sobe 2. É 68. A vírgula vai correr uma casa. E aí 68 dividido por 3. 6 por 3 vai dar 2. Não vai sobrar nada. Desce o 8. 8 vai dar de novo por 2, que vai dar 6. Vai sobrar 2. 2 unidades. Desce o 0 e a vírgula. 20 por 3 dá 6, 12, 18, dá 6, porque por 7 vai dar 21. Então isso aqui é aproximadamente 22,6 metros. É a resposta da altura do prédio. Tá? Para a próxima questão, um avião levantou o voo formando um ângulo de 20 com o solo. Então imagina que a gente tem um solo aqui, e o avião subiu e aí formou um ângulo de 20 graus aqui. 20 graus. E atingiu uma altura de 1.368 metros. Então a altura que ele chegou foi 1.368 metros. A distância percorrida pelo avião em metros então a distância é isso aqui. Imagina que o avião está aqui
O avião ele quer a distância do início ao fim, já que ele tem uma altura de 1.368 metros. Então, bora ver a relação que a gente vai utilizar aqui. Ó. Eu tenho um ângulo oposto, eu tenho um lado oposto ao ângulo de 90 e ele pede a hipotenusa. Então, aqui eu vou calcular o seno. Vai sair, acho que vai sair pelo seno. Então, seno de 20 vai ser igual ao cateto oposto, 1.368, dividido pela hipotenusa x. Só que o ângulo de 20 não é um ângulo notável. A questão deu aqui, ó, use o seno de 20 valendo 0,342. Então, 0,3, eu só vou colocar isso. 0,3. E aí vou multiplicar cruzado, ó. 0,3 multiplicado por x vai ser igual a 1.368. X vai ser igual a 1.368 dividido por 3. Opa, por 0,3. Né? 0,3 ali. Tinha esquecido do zero. Essa divisão aí, deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. 1.368 dividido por 0,3. Aqui a gente encontra... Opa, eu fiz errado. Não, fiz certo. A gente encontra x valendo 4.560 metros. Né? 1.568 tá certo. Então, é tudo isso em metros, tá? Só que a distância percorrida em metros quadrados. Opa, tem uma paradinha ali. A distância percorrida em metros quadrados foi de... aqui a gente só precisa fazer uma multiplicação, tá? Uma divisão, na verdade, para mudar isso aqui. Mas eu nem reparei na resposta. Mas observa que eu só não vou transformar isso aqui para km. Eu não vou transformar isso aí para km. Mas seria dividir de m para km dividir por 1000. Então, a resposta, vamos considerar que a gente não quer isso aqui. Então, 4.560 metros é o que o avião percorreu, tá? Então, vou parar por aqui para o vídeo não ficar tão longo e valeu, meus queridos e minhas queridas.